Tudo bem. Estamos gravando. Boa noite a todos, boa noite a todas. Esta é a Evil Live número 8, com dois convidados especialíssimos, o André Araújo e a Jessie. Tudo bem com vocês? Tudo bem, André? Sempre bem, graças a Deus. Estamos aí firme e forte. E você, Jessie? Tudo certo, tudo certo. Eu sou Jessie, mas meu nome de palíndromo é Cassie, né? Sempre lembrando. Vou até trocar aqui. Tudo certo. Isso, tudo certo. Põe Cassie na tela aí pra gente. Muito bem, então tivemos um contratempo tecnológico, né? Mas vamos, em vez de transmitir, vamos colocar a gravação dessa Evil Live depois para todo mundo que quiser assistir. Então vamos lá, temos preparado aqui uma programação, os nossos convidados, o André Araújo, que é profissional de logística e amador de palíndromos, a Cassie, que é pesquisadora em educação e palindromista. O André é paulistano, nascido 35 anos atrás no ABC por acidente, profissional de logística e amador de palíndromos, goleiro pouco confiável nas horas vagas. Você é goleiro, André? Sim, quando eu ainda jogava, né? Depois da pandemia, eu não joguei mais o futsal de todo sábado aí, que eu jogava de manhã com o pessoal. É extremamente pouco confiável mesmo, como estou dizendo. Mas ninguém quer ser goleiro. Você opta pela função do goleiro? É o único lugar onde me aceitam jogar, é onde eu atrapalho menos. Fazendo live sobre palíndromos. Meu Deus. E a Cassie é carioca do subúrbio, caçula dos palindromistas e recém-aventurada nessa arte. Como pessoa não binária, vê o mundo além dos extremos. E palindromar foi a forma perfeita de expressar sua arte e ideologia através da subversão lúdica das palavras. Estudante de pedagogia, vou deixar ligado militante sem som, só para mostrar que eu tô, tadinho. Só um instantinho, Camila, você só está vazando. Militante da educação, professora de inglês, escritora nas melhores horas. Casada com seu melhor amigo e maior amor, convivendo com 4 gatinhos e apaixonada pela vida, universo e tudo mais. Tudo bem, Cassie? Educadora, professora. Gente, olha vai. isso. Sai daqui, vai. Ai, meu Deus, a Camila tá com... Só... Peraí, tá gente. gigante. Ai, meu Deus. O André teve a bio tão pequenininha, a minha bio tá enorme, né? Mas é isso, gente. Conseguiu resumir minha vida aqui nessas palavras. É estudante de pedagogia? Sim, tô no 9º período aí, batalhando. Universidade Bacana. Pública, UFRJ aí resistindo. E com a pedagogia, né, a minha forma de ver a vida mudou completamente. E eu sou professora de inglês há muito tempo. Então, né, a gente só ajudou. Temos uma carioca, um paulistano, um profissional de logística, uma estudante, pesquisadora, educadora. Profissional de logística. Fala um pouco para a gente, André. O que faz um profissional de logística? Então, hoje eu trabalho na parte de supply chain, né? Então, efetivamente, eu cuido com que tenha estoque e que não sobre estoque de esmaltes e cosméticos onde eu trabalho. Que bacana. Só que, além disso, a gente acaba absorvendo outras funções, né? Quando a gente fala de logística, vai desde do início do planejamento de compras, abastecimento, estocagem, estrutura, separação de pedidos, entrega e... Não gostei, tem que voltar, logística reversa, enfim, é um mundo meio doido. E palíndromo tem tudo a ver com isso. Exatamente. Infelizmente, tem a parte reversa da coisa. Vai e volta, né? Eu queria que só entregasse e acabasse o processo, mas nem sempre é assim. Nós temos presentes aqui a Camila Cascais, Beatriz Oliveira, Rodrigo Terra, Ame o Poema, Mariana, Rodrigo Terra, Edson K. Bem-vindos todos. Essa é a estrutura da nossa Evil Live. 6 partes. Reler, em que vamos falar um pouquinho sobre palíndromos, uma introdução didática, como sempre. Sorvir livros, vamos falar um pouquinho sobre alguns livros. Depois um bate-papo livre com os nossos convidados, Sertão Papo a 3.
Largo Jogral, nós faremos uma leitura, né? Ou melhor, ouviremos a leitura dos nossos convidados a partir de palíndromos que eles nos selecionaram para a noite de hoje. É um idioma em que nós vamos ver palíndromos de outras línguas, e hoje nós vamos ver palíndromos do russo. E, por fim, só dados, contato final, né? Para onde vocês podem encontrar nossos palindromistas no dia a dia. Então, a parte didática da nossa Review Live, o que é palíndromo, né? Para quem não sabe, não tem ideia, palíndromo é uma palavra ou frase que permanece a mesma ao ser lida de trás para frente. Então, você lê, por exemplo, asa, de trás para frente, é a mesma palavra. Pode ser número, né? 121. Na leitura inversa, desconsideram-se os diacríticos, acento, cedilha e tio, os hífens, a diferença entre maiúsculas e minúsculas, o espaçamento e a pontuação. Então, com isso, nós formamos frases, versos, né? Textos com palíndromos. Alguns exemplos, alguns nomes relacionados à religião. Alá, Babi, um profeta do século XIX, e Gigi, uma divindade, Num, uma divindade egípcia, Utu, uma divindade suméria, Ziz, uma ave mitológica da mitologia judaica, algumas siglas de entidades, Big Brother Brasil, o antigo programa CQC, que eu nunca soube o que significa CQC. Era custe e custar. Ah, olha só. Quando você foi com o BBB, eu já estava achando que era culto também, né? Religioso. Eu falei, tá continuando no culto religioso. BBB. Não, rebaixamos o nível. MGM, o estúdio, League of Legends, e alguns termos que são palindrômicos e indicam termos da palindromia. A aibofobia é a aversão, o medo a palíndromos. A ainamania, a mania por palíndromos. E a erifilia é o amor pela palindromia. Então, são palavras que espelham o étimo e têm o significado, né, relacionado à palindromia. Eu estou tentando emplacar ainda o aparelho que mede palíndromos, que é o ortemonômetro. Ortemonômetro. Lembra dessa? Aqui eu queria compartilhar essa descoberta que eu fiz essa semana, o Tal Era Só, Ouço o Relato, Paulo Ribeiro. Eu não sabia que existia esse livro. Foi um amigo da Espanha, o Jesus, que me mandou a dica desse livro, eu não conhecia. É um livro do Paulo Ribeiro que tem duas partes. A primeira parte é uma narrativa, né, comum. E a segunda parte são relatos em palíndromos, né? Relatos longos em palíndromos. Muito interessante. Eu desconhecia, fica a dica aí do livro, Tal Era o Só, Ouço o Relato. É um relato que vai ao osso do Sori, né? Que é o protagonista. Então, Sori diz para frente, Eros. O Germano conseguiu para você, né? Eu comprei no sebo online. Ah, é verdade, verdade. Achei, Inclusive, tem ainda disponível, se alguém quiser, tiver interesse, fica a recomendação. Eu preciso fazer a minha biblioteca palindrômica, né? Tem tantas referências maravilhosas que vocês sempre mostram. Eu sou obcecada por comprar tudo que for livro de palíndromo, né? Se eu estou sabendo, eu tô atrás. Aqui, o nosso livro, Ararahara, Ensaio sobre a Palindromia e Antologia de Palíndromos, um livro que nós lançamos este ano, com duas faces, né? Um lado, um ensaio que fala um pouco de tudo sobre palíndromos, e do outro, uma antologia com autores diversos, né? O Edson acabou de chegar. Bem-vindo, Edson. Boa noite. E o livro está a R$ 59,95, um Capicua, né? Valor palindrômico. Quem quiser adquirir, pode entrar em contato diretamente comigo ou com a editora. Meu e-mail está aí na tela. Sertão Papa 3 é um palíndromo do nosso amigo Fraga, que ele nos emprestou aqui para nomear o capítulo, a sessão. Então, vamos saber um pouco mais dos nossos convidados. André, como você descobriu o palíndromo? O palíndromo descobriu você como? Cara, eu tive 3 chances de entrar nessa vida, né? A primeira vez o primeiro contato que eu tenho certeza que eu me lembro, tinha uma sketch dos Trapalhões sobre isso. Trapalhões. Era o
Acho que era o Dedé e o Zacarias falando sobre o assunto. Um falavam que tinha chegado em ovo, o outro chegou em mamã, o Mussum chegou em lototol e o Didi tinha chegado em Roma me tem amor. Era alguma coisa assim. Eu lembro bem claramente. Eu Caramba, você lembra as palavras? Eu lembro mais ou menos disso. Posso estar errado, minha memória às vezes me trai. E depois eu tive contato com aquela reportagem da Piauí. Se não me engano, foi o primeiro ou segundo volume da Piauí que tinha essa reportagem. O segundo. E eu lembro que na edição seguinte, nas cartas que o pessoal mandava, eles conseguiram chegar a algumas coisas, que eles tinham os desafios de colocar alguns nomes de revolucionários e não tinham chegado em nenhum. E alguém chegou em Ama Fidel e de Fama. Eu falei, pô, daria para chegar em alguma coisa. E eu não consegui. Que legal. E abandonei, não continuei com isso. E aí, pelo Twitter, com o Cambraia, de ver, sempre aparecendo na minha TL alguém retweetando, eu comecei a tentar alguns curtinhos. E aí, nessa turma, o Romeu, o Edson, o Antônio, a gente começou a entrar, a Lia também. E eu fui pegando gosto pela coisa, eu entendi a lógica matemática da coisa e fui fazendo isso. Ó, a cabeça do profissional de logística pensando aí, né? Mais ou menos. Que vai e volta. Exatamente. Isso foi recente, então, né? Foi em 2019. Nossa, muito recente. Bacana. Eu comecei a fazer mais, assim, eu comecei com os mais curtos, eu comecei a engrenar um pouco mais os mais longos. Aí começa aquela coisa, né? A gente está até conversando antes de abrir o Zoom para todo mundo, né? Como, para quem está em São Paulo, a gente perde noção de tempo e distância, né? Eu tenho que ir para Osasco hoje, uma horinha, tranquilo, rapidinho eu tô lá. É uma hora dirigindo, vendo placa, vendo informação, e você começa a montar na cabeça, né? Bacana. E você, Cassie, como você chegou a esse mundo louco que vai e volta? Gente, olha, para começar, eu nasci em 1991. Então, né, já foi um ano palindrômico. E eu lembro que a minha mãe ela tinha um caderninho, eu sou filha única, né? Então, minha mãe tinha um caderninho meu que ela anotava as coisas que eu falava, né? Aí eu começava a falar aca, né, para água, falava mamá, né, para minha mãe, outro para biscoito. Então, assim, minha vida já é palindrômica desde que eu nasci, mas eu me lembro, assim, muito vagamente de uma revista que tinha, bom, eu sou de 91, então o pessoal já sabe, né? Era Recreio. Recreio era uma revista que tinha umas paradas muito legais. Eu tenho uma breve lembrança de ter tido um contato com o palíndromo naquela revista, mas o que eu me lembro, o primeiro palíndromo foi aquele famoso Socorram-me subir no ônibus em Marrocos, né? Então, aí eu lembro que eu gravei essa frase, eu ficava lendo de trás para frente, mas assim, também, mesma coisa, não tive muito contato com palíndromo, até conhecer o Cambraia, né? Você também. E foi na pandemia, foi ano passado, 2020, né? Uau. Então, foi também o que me aliviou um pouco dessa tensão da pandemia, né? Eu passei a escrever muito durante a pandemia, né? Eu tenho um Medium, né? Um portal onde eu posto meus textos, algumas coisas que eu escrevo, e o palíndromo acabou passando a ser uma parte da minha vida também. Agora eu tô meio maluca, assim, fico vendo as coisas meio de trás para frente, fico procurando. A gente tem um grupo, né? Que a gente fica trocando essas coisas e, assim, dia a dia. Outro dia eu tava Roto Rio, falei, ai, meu loiro, tá. Aí eu fico já fazendo todo a coisa dos palíndromos. A gente entra no automático, em determinado momento. É bizarro. A Camila comentou, imagino que amo, né? Amo palíndromo, nunca tinha pensado nisso, sou muito júnior. Eu acho que ela tá falando do ano, do 1991, que ela nunca tinha pensado que podia ser igual. Tá, sim. 1991. Foi o ano que morreu o Otto Lara Rezende, né? Ele adorava falar de palíndromo, que o nome dele era palindrômico. Em minha defesa, eu nasci em 86, que é o ano da geração de 86, né? Então dá para... Isso.
A geração de 86, Chico Buarque, é isso aí. Cassie, o que a palindromia significa para você? Passatempo, é humor, é arte, esoterismo, é diversão? Caramba! Olha, palindromia virou uma forma... para mim é um passatempo também. É tudo isso, né? É uma forma de arte, porque eu acho incrível. Inclusive, eu sou estudante de pedagogia, né? Eu tenho disciplinas que eu sempre falo sobre palindromia. Inclusive, eu estava falando numa aula de arte e educação sobre a arte da palindromia. Eu falei, bom, eu sou uma artista, que eu brinco com as palavras, né? Então, eu sempre gostei muito dessa coisa de brincar com as palavras. Eu sempre achei isso muito bonito, né? Eu fiz um breve período de letras também e, assim, para mim é uma forma de mostrar assim, muita coisa da gente, né? Vai muito além de tudo isso aqui que foi falado. É tudo isso e um pouco mais, né? É uma forma de botar para fora muita coisa. É política também, né? A gente faz política com palíndromo. Enfim, é educar. Eu acho que tem muita coisa no palíndromo, mas principalmente tem sido um passatempo, porque eu tiro um tempinho especial, principalmente do meu domingo, né? Que são os dias dos desafios. Sento, eu estou até com o meu caderno aqui, porque eu sou uma pessoa de escrever, gente. Eu não sou do mundo digital, sou uma imigrante digital, então, tipo, eu tenho todos os palíndromos que eu fiz até hoje. Tem uma seção dos palíndromos, eu sento, escrevo. Então, é um passatempo e tudo isso também. Tem um palindromista de Minas, o Antônio, já falecido, que ele tinha um caderninho também, né? Só que a família achava que ele estava doido, né? Que ele escrevia coisas sem sentido, sem nexo. Iam olhar o caderninho, né? Depois que foram descobrir que eram palíndromos. E você, André, o que é a palindromia para você? Cara, quando eu era mais jovem, eu escrevia bastante, ou pelo menos tentava escrever bastante, porque eu tenho um grande problema de começar coisas e não terminar. E acho que justamente a palindromia, para mim, meio que me joga de volta para isso. Aí é bom que eu começo coisas e termino no começo de novo, né? Acaba sendo bom que eu vou e volto. Mas no fim das contas, para mim, também tem essa coisa de me reconhecer como artista, né? Hoje eu posto minhas coisas e falo, beleza, é uma arte, eu estou fazendo um negócio, tem público, tem quem goste do que eu faço, então para mim é um caminho de me reencontrar como artista que nunca tinha acontecido antes. É isso aí, é uma arte, é isso aí. Você tem toda a razão. E já aproveitando, como é o seu processo de criação, André? Você desenvolveu técnicas de composição de palíndromos? Você usa caderninho também? Não, eu posso escrever uma ideia para não perder na hora, mas assim, meu processo de criação é muito baseado em observação. É o que eu falo, eu tô dirigindo, eu recebo um e-mail, vi uma palavra estranha que dá para linkar, isso ao contrário dá para fazer alguma coisa. Eu tenho um que eu comecei porque eu estava no trânsito e vi a placa da frente da cidade de Torre de Pedra, aqui em São Paulo. É Torre de Pedra, ARD, IP, não sei o quê, dá para fazer alguma coisa. Eu tento guardar a ideia, quando eu chego no celular, eu tenho um aplicativo de teste de palíndromos, né? E eu tento fazer dentro do aplicativo para não perder. Ok, digitei tudo, consegui, printo a tela para não perder, depois eu vou lá sentar e tuitar esse cara para não perder de novo. Mas uma das coisas de técnica que eu acabei desenvolvendo, além de ter as ferramentas, né, o palavras que sempre salva a gente na hora de o que começa com P, A, D que eu posso usar para linkar com outra coisa, eu tento muito fazer inversão, né? Porque às vezes a ideia, a primeira metade do palíndromo funciona, a segunda não funciona tanto, então eu tento jogar lá para o começo, ou eu tenho uma ideia fechada que não faz sentido, eu tento cortar lá no meio e rechear. Beleza. Já que o começo e o final vão se manter palindrômicos, o meio eu tenho que fazer também. E é muito em cima do que o Fraga falou na live que ele participou, mas tudo cabe em Socorro-me em Marrocos.
Qualquer coisa que eu colocar no meio vai dar certo. Então, se eu tenho uma ideia que fechou o começo e o fim, eu tento usar o meio ou o contrário. Ah, beleza, eu tenho uma ideia no meio que fecha, eu vou tentando completar ela. Bacana. E você, Cassie, o que você faz? Eu fiquei pensando nisso agora. Inclusive, André, esse aplicativo salvou demais, né? É aquele da folha do Excel? Não, aquele foi eu usei para fazer o teste do livro. Nossa, aquele salva demais. Que já tinha a fórmula pronta. Tem um aplicativo para Android que é em espanhol. Você digita a frase e coloca lá, testar, ele já mostra ex-palíndromo ou no ex-palíndromo. Só isso. Ah, que ótimo. Depois eu mando eu não conhecia também, eu quero conhecer essa. Não, eu conheci o Excelzinho, que aquele é maravilhoso. O Excelzinho é maravilhoso. Então, eu geralmente vou pelo tema. Como eu comecei a fazer, de fato, palíndromos com os temas dos desafios, eu vou me baseando em certo tema. Pego uma palavra, na verdade, eu vou me baseando em ideias. Por exemplo, eu tenho essa coisa de... Eu sempre vou vendo que a galera já fez, né? E vou pensando, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu quero usar uma palavra diferente. Eu quero pensar em alguma coisa que alguém ainda não tenha pensado. Aí, às vezes, sai algumas coisas assim, totalmente fora da órbita, né? Aí acontece isso. A metade funciona, a outra metade fica completamente louca. Aí, o que eu faço? Eu deixo a primeira metade, que não funciona muito bem, primeiro para ir construindo, né, o palíndromo, e no final ficar com a ideia que eu quero. Mas eu lembro que, inclusive, isso me lembrou um contato com palíndromo que eu tive há muito tempo atrás. Eu adoro a metamorfose do Kafka, né? Eu sou uma grande fã do Kafka. E eu lembro que eu fiz um quadrinho chamado Exofromatem. E aí era uma barata virando humano, né? Não era o contrário. E aí eu lembro que aí depois, esses dias, eu estava pensando, caraca, exofromatem, e sofromatem-me, dá para fazer metamorfose, assim, e aí eu fiz um palíndromo desse e ficou muito bom, eu botei até para seleções aqui, mas é mais ou menos isso. Meu processo de criação é pegar, geralmente, eu tenho um recheio, né? Tem aquela frase típica que vai conseguir, ou então, às vezes, eu tenho as pontas e vou recheando, e vou enchendo de ideia. E no meu caderninho, o que eu faço? Eu vou colocando as palavras que eu acho que vão... Deixa eu ver, esse aqui é um bom exemplo, não sei se vocês vão conseguir ver, porque... tá ótimo. Esse aqui foi sobre o espaço. Então, eu vou colocando as palavras assim, que eu acho que dão certo, e vou botando elas ao contrário, né? Então, e aí no fim eu coloco de fato o palíndromo no fim. E é muito, muito louco, esse é o meu processo. O palíndromo tem um pouco de autoria, um pouco de achado, né? Um pouco de sorte. Às vezes fica uma mensagem perfeita, assim. É um pouco de tudo. Tem muita coisa da oportunidade, né? De você ver a oportunidade e conseguir botar ela em prática, né? Da questão da observação. E tem uma coisa que o Peramento fala, que eu acho que é muito legal, que cada vez que uma palavra nasce, ela traz uma família de palíndromos com ela, né? Interessante. O Edson comentou aqui que usa o aplicativo Eureka e também o intertexto.com. Fica a dica. Muito bem, então vamos agora ao nosso Largo Jogral, em que nós teremos a leitura de 11 palíndromos do André e de 11 palíndromos da Cassie. Deixa eu ver, tem alguém que está com o som aberto, deixa eu fechar aqui. E aí, assim que eles fizerem a leitura, os convidados que quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone, tá? E podem ir postando também aí, escrevendo, que a gente está atento. Vamos lá, André, com você. Esse eu acho muito bonitinho, que é o Acaso Paradoxo da Raposa Cão.
Eu lembro do dia que eu fiz, eu estava numa churrascaria com a minha sogra, minha noiva, minha sobrinha, e me veio na cabeça, a ideia do paradoxo veio e esse Yoshizo que fica no meio tentando completar ele. Ele é uma ideia tão curtinha, mas ela deixa tão aberto que dá para fazer muita coisa, né? E na época eu não tinha o raposacão, que é o branquinho, né? Depois que a gente adotou ele, e agora tem um raposacão para chamar de meu. E esse é o seu cachorro mesmo? Esse é meu cachorro. Não é uma foto que você pegou no Google. É o famoso branquinho. Na época eu estava sem cachorro quando eu fiz a Casa do Paradoxo da Raposa Cão, e é engraçado que sempre aparece alguma notícia, alguma coisa que ele encaixa direitinho. E esse também é legal porque ele tem tradução, né? Ele é possível em inglês, que é o Dog Fox of God. Bacana, muito legal. Você invocou o branquinho e ele veio aí, ó. Exatamente. Muito bem, gosto muito desse. Ele é curto, denso, fala tudo, e a imagem é excelente, ilustra perfeitamente. Cassie, é com você. Bom, esse mostrei para vocês, né, o processo de escrever esse palíndromo, o Luz Azul. Nem Orion, Avon Repus, Alertse, Sagan, Ami. Aya gera vida, Adivar é Gaia, emana gás, estrela, supernova, Noir Omen. Então, esse foi o desafio palíndromo, não lembro qual foi, mas foi sobre o espaço, e é um tema que me é muito querido. Eu sou, sim, obcecada por coisas relacionadas ao espaço. Todo dia eu boto para dormir vídeos sobre buracos negros. Então, tem noção de como são os meus sonhos, né, gente? Inclusive, essa noite eu sonhei que Bangu, esse bairro maravilhoso do Rio de Janeiro, orbitava por Saturno. Somente o bairro de Bangu, gente. Então, uau. Por isso que era tão quente. Não sei, eu falei, gente, não faz o menor sentido. Mas essa é a história do... Então, eu peguei palavras que eu queria usar, e aí tem alguma parte que não funciona, tipo, Avon Repus. Eu fiquei, gente, como é que eu vou colocar Avon num negócio de espaço? Mas ficou porque eu queria colocar supernova de alguma forma. De qualquer maneira, ele é virtuoso, né? Porque ele repete a temática várias vezes. Sim. Ao longo do poema, né? Não se perde na temática. Exato. E aí, Orion é uma constelação que tem as estrelas que eu gosto. Sagan, Carl Sagan, né? Meu querido Carl Sagan. Aya gera vida, de Vara Gaia, né? Acho que também tem muito a ver com a Terra. Emana Gás, estrela. Noir Homem seria o buraco negro. E aí, porque supernova bacana. Gera um buraco negro. Esse do espaço sideral, eu lembro que eu tive que... Eu fiz o meu, tal, e depois eu vi que a Lia teve uma ideia com o Gagarin, eu tentei seguir, e eu tentei trapacear nesse desafio. Eu lembro que eu votei no seu, por causa do Gagarin. Cara, eu sabia, alguém tinha que fazer alguma coisa com cosmonauta ou com Gagarin. Quem ganhou esse foi o Giba. O dele foi uma pérola inesperável. Condensado. Não tinha como ganhar do Giba naquele. Não, Aliás, ninguém. Eu costumo dizer que o desafio palíndromo é um esporte que todo mundo disputa e que se o Giba ou o Brombal levar a sério, não tem para ninguém, né? Agora é a Lia, né? A Lia tá arrasando. A Lia tá levando Lia tá causando. Aliás, eu convidei a Lia para a Evil Live, para uma próxima Evil Live, e ela não tá muito afim, não. Vamos ver. Quem sabe ela não muda de ideia. Aguardamos ansiosamente. Ia ter que aceitar, Lia. Tá? Pegando tempo aí. Vamos lá, André, você. Vamos, esse o Cambréia gosta bastante, né? É o amar, temer, tocar, foge, porte, covarde, poder como cetro, metrônomo como norte, morte como credo, pedra, você trôpego, fraco, treme, trama. O seu metrônomo. Exatamente. Esse a gente postou muito no período de pandemia, né? Porque era aquele período que a gente estava todo mundo em casa, numa sensação de luto mesmo, né? Também de impotência, né? Você vê uma situação super grave, super triste, perdendo pessoas em volta e você não podendo fazer nada e quem pode fazer alguma coisa também não fazendo nada, né?
O início da pandemia foi dose. Foi. Eu lembro que o Cambraia postou no Instagram quando chegou em 100 mil mortes, né? Que foi um dos primeiros números redondos, assim, mais pesados, né? Tudo bem, Cassie, na mesma pegada. Esse do André foi lindo mesmo. Esse aqui eu fiz naquela época, foi na CPI da pandemia, né, gente? Que época! O maior entretenimento do Brasil. O maior entretenimento de 2021, né? E aí eu lembro do dia que a Mayra Pinheiro... Ai, meu Deus! Olha o doguinho! Tá aqui no meu pé. Esse é o Dom. Tá aqui querendo aparecer um pouco. Que bonito! E aí ela chegou, né? Tava fazendo as coisas horríveis. Aí perguntaram, não, a senhora falou tênis. Não, pênis mesmo. Quis dizer pênis mesmo, né? E aí eu fiquei pensando muito. Esse aqui também eu tentei organizar. Foi um dos que eu pensei, bom, eu consegui manter a temática ainda muito boa nele e consegui fazer a Mayra como um palíndromo, né? Aí eu botei, só viu o pênis, né? E de fala fálica, vê o mal, corre. Ai, vilã, sua na mão. Bária, má, a droga na RG, grana gorda. A Mayra, boa, Manaus alivia. Erro, clamo. E vacila, fala, fede, ensine, pô. Uivos. Muito bem, muito bem. Diz tudo. Você, André? Né, esse também é parceria. Esse eu cheguei numa ideia, o Cambréia deu uma outra ideia e eu consegui juntar tudo no final, né? O medo da dívida é fruto de sair afoito. Ao tio Zé devo 9, 18 ao tio Farias. É do Turf a dívida do Demo. Bem coeso esse. Mantém a temática do início ao fim. E aí ele é muito fluido, né? Não tem lombada, né? Que eu acho, para mim, o grande desafio é esse, é conseguir fazer um que você não tenha que travar na leitura. Você consegue ler ele de uma forma fluida. Uhum. Cassie. Esse eu gosto muito porque foi uma parceria. Como é que a gente chama? Coautoria. Coautoria, uma coautoria com o Cambraia, né? Com o Ricardo. Eu lembro que eu postei esse, ele me postou um de 2019, que ele tinha feito, 2018, que era da Lacan na calada da noite ationada, eu acho que era algo assim. Só que era invertido. E eu gosto muito desse porque eu tenho acompanhado um pouco de Lacan, eu tenho lido um pouco de Lacan e eu achei muito legal a coincidência de ter sido muito parecido com as palavras um pouco invertidas. Essa coautoria foi muito, muito louca. Coautoria incidental. Muito bacana. André? Só cita nulos, só cita na fé. Dá bruta, maluca. Mas só não cita meta. Método, nada, zero. Só cita párias. E se sair apático, só reza, dano, dote matemático, a nossa mácula. Uma turba de fanáticos, só lunáticos. Diz muito sobre... Isso tudo. Quem está aí, quem está no cercadinho também, né? Eu adoro turba de os fanáticos. palíndromos do André, porque eles têm uma sonoridade muito legal, né? Eles vão... os sons que vão produzindo são muito maneiros. Esse aqui é típico, né? Café me acude, educa e me faço. É o café do dia a dia. O André estava aí, eu tomando o saudoso cafezinho. Então, eu tenho ainda, ó. Tô com aí, café aqui ainda. Café da mãe, né? Não precisa falar nada. Café me acude a nós todos, né? Esse eu vou precisar... Essa é a criação do André. Esse eu amo demais. Esse é o do desafio 22. Eu lembro do número porque foi o do... Eu só vou precisar abrir uma outra página aqui que eu tô perdendo o finalzinho dele. O dia cedo mede pós-sono de moído. Anima poder do pó de café. Rage, não se irrite, perecerá. Passa, passa, passa. Para, cara. Passa, passa, passa. Parece repetir, ri e só negar. É face do podre, dopamina, ódio. Medo nosso pede. Mod caído. Fantástico esse. Fantástico. Uma baita criação.
né? Esse, quando me veio a ideia, eu estava com a ideia do texto, mas eu queria ilustrar, eu não estava conseguindo a ideia de ilustrar ele, e eu fiz ele de madrugada. O desafio foi no domingo. Eu fiz o desenho no PowerPoint na madrugada de domingo. Foi quando eu consegui entender como eu poderia fazer, porque o meu dote artístico para desenhar é zero, é completamente nulo. Então, a única forma que eu consegui fazer foi usando mesmo esses pictogramas, que não ia ficar feio, e a ideia dos relógios aí foi mais fácil de conseguir concatenar. Esses pictogramas você pegou de onde? É do próprio software? Não, eu joguei no Google, procurando ônibus, aí encontrei ônibus com passageiros, é melhor. Que legal, ficou muito bom. Esse é E ele é um quadrado mágico, né? Ele emula o Satoru Arepo. Porque você lê, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. É a mesma estrutura do Satoru, com o detalhe de que é o espelhamento das imagens, né? Uhum. A primeira espelha a segunda, a última, a segunda penúltima, né? É muito legal. Quando eu pensei em vou fazer em quadrinho, a ideia era tentar uma maneira de espelhar as imagens. Aí a ideia do relógio meio que já bateu assim, falei, não, isso dá para fazer, não vai ficar tão fora de fazer isso. Até o relógio espelhado, né? 8 horas iniciando, né? E depois 5 horas encerrando o expediente. Eu não muito tinha legal. reparado nisso, mas realmente. É. O horário em cima, né? 5h55, 22h20. Sim. Vários detalhes muito legais. Você mandou muito bem aqui. Não, tanto é que eu não cheguei a desenhar os outros quadrinhos. Eu só inverti a imagem e colei embaixo. Eu acho que isso que ficou mais legal, né? Isso que deu o charme também. Foi muito maneiro. Eu gosto muito desse, André. Obrigado. Cassie? Esse eu pensei na cunhada do Jair, né? Do nosso detestável, execrável presidente da República. A Jair ia servil, e se livre, sairia já. Eu faço muito, como eu disse, né? Acho que o palíndromo também é um ato político. Eu faço muito palíndromo político, né? Relacionado ao caos que a gente vive. Então, Bolsonaro como é que é? Hora nos lobos. Hora né? nos lobos. Isso é quando eu te perguntei o que é palindromia para você, faltou eu responder isso. É política também. Intervenção na realidade. Vamos denunciar a realidade. É isso aí, Cassie. Com certeza, com certeza. A gente volta àquela história que a gente sempre conta de não perder a piada. Eu esqueci o nome do grego que fazia os palíndromos lá. Caramba. Da Maroneia. Sótades, não era Sótades? Sótades de Maroneia. Isso. Gente, muito bom. Mas é isso. Resume bem. Esse André? tem que contextualizar, né? Porque esse lance específico, né? O Edilson jogava no Corinthians no Mundial de 2000, e uma das coisas que rolou uma grande treta entre o Edilson e o Vampeta brigando com os caras do Real Madrid, e um dirigente falou: eu não conheço o Edilson. E quando o Edilson aplicou esse drible, o narrador, o Luciano do Vale, falou, né? Muito prazer, eu sou o Edilson, o capeta. E aí de onde é isso, né? E ainda o número da camiseta palindrômico. O carimbé é palindrômico, eu não tinha lembrado disso. Até pacato não some, de até na casual arte. Leve e vê letra. Lá usa caneta e demos só a nota, capeta. Que é justamente o grande mote da narração é esse, né? Eu sou o Edilson, o capeta. E a gente guarda isso até hoje, né? Então. Muito bom, muito bom. Genial, até rima, né? Sim. Tem é verdade, letra, capeta, caneta. Eu tinha postado de uma vez, todo ano, todo dia 14 de janeiro, ele volta a aparecer para mim e eu tento dar uma arrumada nele. Ele tinha feito uma vez, eu não tinha achado bom, aí eu refiz no começo desse ano, e é esse que vai ficar para sempre agora. Ano que vem eu não mexo mais. Bacana. O da Cassie. Esse aqui é o paiol. Eu quis pensar no paiol, o cercadinho, né?
Aí eu botei o Paiol Leuzap, o Pazuello ia, pô. Foi também naquela que o Pazuello ficou, também CPI da pandemia, né? Acho que o Pazuello estava para ir lá, né? Acho que foi na primeira vez, eu não lembro agora, né? Tanta coisa já aconteceu, tanta coisa aconteceu na própria CPI. O Pazuello foi lá no começo, aí eu acho que ele adiou a ida. Ele conseguiu habeas corpus, alguma coisa Foi. assim, e foi assim E aí mesmo depois. Foi depois, e foram 2 dias, e o depoimento dele Ele desmaiou. Ai, gente, não, eu não quero nem lembrar. Esse já foi tarde. Esse já é. O Edson comentou aqui que a cada palíndromo lido, ele fica procurando o botão de curtir like. O Pazuello tem um problema para mim, porque ele é um profissional de logística, né? As pessoas lembram de logística por Pazuello. Verdade. Ele me lembra aquele meme, né, do Logistics is my passion. É verdade. E estigmatizou sua profissão, André. Exatamente. Já não é muito conhecido. Quando é conhecido dessa forma, complica muito a minha vida. Olha só. 7º do André. Eu peguei uma do Vasco só para deixar a Cassie com raiva. Por que ela é do Vasco? Cassie vascaína. Eu sou vascaína. Sofredora. E aqui roubaram o Vasco, por sinal, mas enfim. Só na sorte, 1000 imagens à mão. Caçoa, mas nega milímetros a nós. O que aconteceu aí? Conta para nós. Esse palíndromo anterior a esse jogo, tá? Mas ele se encaixou muito bem. Se não me engano, foi a penúltima ou antepenúltima rodada do Brasileiro do ano passado. Vasco e Inter. Esse gol foi validado porque eles não conseguiam traçar as linhas do VAR. Né? Então, são 1000 imagens à mão, mas negam os milímetros a nós, né? Olha só. Encaixou mesmo. Cassie? Esse aqui foi o que eu falei do... Eu estava escrevendo no quadro, Bom, mania de professora, né? Vocês podem ver aqui, tem um quadro branco, eu tenho mini quadros brancos ao redor da casa, né? Então, eu estava escrevendo no quadro branco, aí eu fiquei, nossa, metamorfose é um palíndromo, né? E sou formato. Aí eu lembro que eu fui fazendo das pontas e juntando o meio. Esse foi sobre machismo. Eu lembro que foi o desafio palíndromo sobre machismo. E eu usei o conto da Aya como base, né? E eu lembro que eu usei algumas imagens, né, quando eu postei o palíndromo, e se encaixaram muito bem na estrutura. E, inclusive, o Conto da Aya é uma série que eu não consigo ver, porque é muito forte para mim. Eu amo, eu acho incrível quem consegue ver, mas eu acho que é muito real. Eu acho que é uma distopia que é muito tátil, sabe? Aí eu tô na mesma. Eu fico assim também. Então, e sofro, mate-me. Aya serviu, amo, derrama. E gera vida, a diva rege. Amarre, doma, livre, saia, é metamorfose. Porque eu sei que tem toda uma reviravolta depois, no fim, eu tenho um amigo que ele fala, olha, assiste, é muito bom. Eu falo, cara... eu já comecei e parei várias vezes. É difícil. Nesse momento de realidade distópica, ver distopia não dá muito certo. Verdade. André. Esse aí foi a seleção palindrômica que eu montei. Eu lembro que foi uma brincadeira que a gente tinha feito. Alguém postou sobre o Reinier do Flamengo, o Hever, e eu tentei montar um time todo, né? Eu tinha até a numeração como Capicua também, mas eu acabei perdendo. Mas Mikel, Abate, Traoré, Morata, Kane, Pepe, Nakata, Romero, Arteta, Bale e Kim. E até foi engraçado que eu não tinha conseguido fechar esse palíndromo na época que eu postei, porque eu fechei com esse Kim e falei, mas não conheço nenhum Kim. Eu falei, na Coreia tem um, é só procurar que eu vou achar. E as posições? Só falta você me dizer que as posições se casam também. Dá para jogar, tem que fazer alguns encaixes aí,
Eu tô vendo que o Mas Kim é o goleiro ali, né? Então, tem o goleiro pelo aí. menos goleiro tem. o goleiro originário é o Romero da Argentina, mas eu não podia deixar o Romero do Corinthians de fora, né? Aí também fui procurar Kim goleiro, achei. Existe. Existe. Opa! QS. Esse aqui eu fiz pensando em mulheres importantes, e foi pensando principalmente em mulheres negras. Foi na época, foi no aniversário da Teresa de Benguela. Então, foi acho que foi em julho, isso mesmo. E aí eu postei esse, que é a Teresa Dandara, Viva Marielle, Ir, Ama, Viva. Rádio Nada Ser, Eta. Esse Rádio Nada Ser tem um ponto, né? Porque tem no grande guarda-chuva do feminismo, né? A gente tem muitas formas diferentes de expressar o feminismo. E tem um grupo chamado Radical Feminismo que, assim, em nada condiz com o feminismo que a gente prega, né? Da igualdade e tudo mais. Então, rádio nada ser. Então, já criei polêmica aí. E é isso, gente. Mandou bem. André. Esse o Fraga gosta muito. O Fraga me chamou, o Brombal também me chamou sobre ele, que é o Nega WSK Love Volkswagen. E tem história por trás dele que é do... Eu lembro quando eu reli essa matéria da Piauí, o Romo... Ô, André, você está lá, evite palavras que terminem em mente, evite... Me ouve agora? Deu uma travada no seu som. Fala de novo da matéria da Piauí. O Rômulo, ele dá algumas... O Rômulo Marinho, né, que é um dos pais da palindromia nacional, né? Ele dá algumas dicas, né? A evitar palavras com consonantais, advérbios que terminam em mente, e ele fala para evitar a palavra Volkswagen. E eu pensando na palavra Volkswagen, falei, não, acho que dá para fazer alguma coisa. Quando você pega em consonantais como esse, você tenta usar sigla, fazer alguma coisa, deve existir alguma coisa com WSK. Mas eu não imaginava que tinha uma marca polonesa de motocicletas com isso. Aceitou o desafio e matou a pau. E, inclusive, eu dirijo um Volkswagen até hoje. Foi meu único carro, é o carro que eu tenho, não quero me livrar dele, então eu realmente sou adepto do Love Volkswagen. Uma trivia, para quem não sabe, que eu aprendi, eu fiz um breve período de alemão. Volkswagen, na verdade, Volkswagen é o carro do povo, né? E aí carro do eu povo. fiquei, gente, meu Deus. Esse aqui eu fiz para minha mãe maravilhosa, Dona Ivone, que está morando em São Paulo, minha mãe é de Mogi. Então, esse aqui foi uma das últimas vezes que ela esteve aqui, né? Ela falou, ai, queria tanto poder te pegar no colo de novo. Eu sentei no colo dela, né? Tô maior que ela. É você ali, isso que eu ia perguntar. Sou eu ali, né? Essa criatura gigante. E aí eu dei o título de A Mãe Te Ama. Eu lembro que foi um desafio Palíndromo 18, foi sobre mulheres. E aí eu resolvi fazer sobre minha mãe, né? A dor ávida de amar, redoma, és moça feita, livre serviu a ti. E faço M se amo. Faço M, aquele tradicional besteira, né? Derrama dádiva, roda. E é isso. Eu mandei para minha mãe, ela ficou muito feliz. Ela não sabia muito bem que era palíndromo, mas agora ela está aprendendo. Eu acho que eu votei em você nesse. Eu tenho quase certeza que eu votei em você nesse daí. Eu achei isso muito fofinho. Sim, muito fofo. André? Esse é do desafio Palíndromo 6 ou 7, não lembro qual o número exatamente. Eu cheguei no domingo e não tinha ideia nenhuma, que era sobre rios e mares. E no caminho para Osasco, quando eu fui buscar minha noiva, tive que esperar ela sair do hospital, ela é fisioterapeuta, estava atrasada como sempre, porque sempre acontece alguma coisa no hospital.
eu cheguei nesse. Né? Será mar, agora rio seco, vale árido. Dirá ela, você só irá rogar a marés. O sertão vai virar mar lá no coração. Exatamente. Né? E, Evoca. né, eu tinha até aumentado ele um pouco e eu postei ele errado depois. Ele aumentado, o Antônio sempre corrige nossos palíndromos, ainda bem, né? Só que eu acho ele mais curto, mais conciso. Às vezes, menos é mais na palindromia. Não mexe mais nesse aí. Do jeito que ele tá redondinho. Sim, eu lembro que esse foi muito bom. Foi do Desafio 7. Foi um dos primeiros que eu não participei, porque eu não consegui bolar nada. Nada. Falando em bolar, né? Esse aqui... Falando em bolar... falando em bolar, esse aqui foi um dos últimos, né, que a gente fez, foi sobre cannabis, né? E eu falei, gente, esse aqui eu tenho que participar e eu tenho que mandar bem, mas... e eu lembro que café-conha, o André até me perguntou, café-conha? Que isso? Que isso? É uma palavra que eu inventei, gente. Eu tenho mania de inventar palavras assim, né? Que se unem. Café-conha. E aí eu até falei, como é que é? A melhor combinação. Porque eu fiz uma música, uma música sobre isso. Eu não quero fazer apologia aqui na live, mas a ideia foi: a Ciral, ademais, éramos livres. No Ceará, né? No CE, faço café-conha. Serviu, só maresia me dá larica. Então, café-conha é combinação, né? Como vocês podem ver pela foto, né? Uma combinação muito deliciosa. Tem gente que gosta de fumar e tomar café, também tem gente que gosta de fumar e tomar café. Você fez a composição da imagem ou você achou no Google? Eu achei, na verdade, isso aqui, nosso saudoso Canva, né? Salva bastante, porque eu costumo fazer aqueles palíndromos redondos lá no Canva, né? Circulares. Isso, os circulares. E aí eu achei essa foto, assim, acho que foi do Google mesmo. Eu falei, cara, essa foto tá... É isso aí. E caiu como uma luva. O título é a J, né? A Jessie na Ganja. Que é, né? André. Esse daqui eu vou ter que só um instantinho para abrir no outro, que eu vou perder a última página. Esse eu não postei no Twitter até hoje, porque eu queria uma imagem boa para ele ainda, mas eu tinha essa ideia do a Riviera revirar. Eu tinha chegado em algum momento e pensei, com certeza já existe, porque é muito curta, então alguém já chegou nela. Aí o Cambraia... Eu nunca tinha visto. O Cambraia procurou e falou, não, isso aí nunca apareceu, pode seguir. Porque brinca muito com a coisa da literação, né? E aí eu fui brincando com essa coisa da literação do R, V e L, né? A Riviera revirá. Li, ri, vê, sei. Vários revelam. A via real é voraz. Alivia-se. O livra, vele, aula ao vivo. Avalia vales e relevos. A Riviera revirá. Revê se revela viral. A leve res rirá. A rir se revela. La rival é ver e se ver. A Riviera revirá. Só vê, ler e se lava e lava. O vi voa a lua e levar vilões. Aí viu azar o vela. É raiva, mal é ver só ira. Viés é viril, a Riviera revirá. Muito bem, ficou como um estribilho, né, de um poema que fica retornando. Ficou muito bom. Eu postei no CPI, né, no Dia Internacional, lá no finalzinho do Dia Internacional do Palíndromo que a gente fez com eu lembro de ter visto, só não lembrava onde. Isso, eu postei no finalzinho do dia, assim, porque eu tava querendo uma imagem legal, mas eu ainda vou ter para postar esse cara aí. E nesse mesmo dia eu fiz um palíndromo, quando você falou da sua noiva lá, eu fiz um palíndromo. A tua noiva é avionauta? Lembra Isso, desse? Lembro sim. Ela tá aí? Ela tá assistindo? Ela tá trabalhando. Tá. Ela vai ver depois sobre demanda. Inclusive, só falando sobre o palíndromo do André, como eu falei, né? Tem essa coisa sonora sempre, né? Você tem essa coisa da literação com certos sons. Eu gosto muito. Ele tá quase um trava-língua, né? Eu falei, cara, como é que ele tá conseguindo ler isso tão rápido? Minha dicção não... Não, mas a minha dicção também não permite fazer esse tipo de coisa, não. Como é que tu conseguiu? Ficou perfeito. Eu falei,
gente, tô chocada. Ele deu uma treinada antes. Não, Esse aqui... fala. Não, mais para frente eu vou precisar treinar mesmo. Esse aqui eu selecionei, foi um dos que a gente colocou lá, né, nos palíndromos antifascistas. Eu gostei muito dele porque ele fala um pouco sobre racismo, né, sobre toda a questão da escravidão e tudo mais. E porque a última frase, eu lembro que criou-se, a gente ficou, pô, mas sei lá, vai ficar muito estranho. Mas eu gostei do jeito que tá assim. Livres, a capa, raça é sacra. Medo, modo de agir. Briga é do domo de marca. Se a carapaça serviu. Aí seria um trocadilho com se a carapuça serviu, né? E aí eu pensei em se a carapaça serviu, de seja a carapaça serviu. Porque... Ficou ótimo esse trocadilho no final. Diz tudo. Seja a carapaça que serve para os outros, né? Serviu. Não, e é bom porque às vezes a gente trava numa ideia, eu tinha brincado da questão lá aquele que eu tinha feito com doçura, com 2 S's e não funcionava, eu tive que trocar russo para essa cedilha. Justamente por isso, você não fala o que você quer falar, mas quem lê vai entender o que você quer. Exatamente. Eu passei a entender hoje em dia o texto, né, o nosso texto, a nossa produção como uma coisa muito livre. A pessoa entende da maneira que ela quiser. A gente tem uma forma de entender. Às vezes eu leio o palíndromo e falo assim, não, esse palíndromo é sobre isso, mas a pessoa que vai ler vai falar, gente, não tem nada a ver. É que nem a pedra, né? No meio do caminho tinha uma pedra. O que são as pedras? Será que é uma pedra literal, uma pedra figurada? Enfim. Camila Cacais escreveu: adorei saber mais sobre palíndromos. Sou amiga do André, mas o meu preferido foi do Café Conha. Estão de parabéns pela dedicação, pessoal. Um abraço, Camila. Muito bem. E Cassie, sempre que eu pensava em você, eu pensava que você era estudante de letras. Aí eu sempre me corrigia mentalmente, ela é de pedagogia. Mas eu já fiz letras. Estou sabendo isso agora. Então eu te digo que você tem uma pegada de estudante de letras aí. Cassie sai do curso de letras, mas o curso de letras não sai da Cassie. Não sai. O inglês está em mim sempre, gente. As letras, todas as letras, né? As letras estão brincando comigo, eu brinco com as letras. Muito bem. Então vamos nos encaminhando para o final. Aqui na seção 5, Amo Idioma, nós costumamos apresentar palíndromos em outras línguas. E a língua de hoje é o russo. E nós contaremos com a ajuda do André para fazer a leitura em russo, né, desses palíndromos. Eu estudei, eu tive que ler antes de fazer. Muito bom! E agora fica questionamento, né, André? Russo com 2 S ou com C cedilha? Depende do que você quer dizer. Depende do russo que você quer dizer. Antes de fazer a leitura, eu tinha falado que ia abrir o microfone, né? Alguém tem algum comentário aí? Alguma pergunta para os nossos convidados? Tinha aquela da Camila, né? Então, se alguém quiser se manifestar, fica à vontade. Por sinal, a Camila fez russo comigo. Eu estudei russo com a Camila. Olha só. Então, quando eu não posso falar errado aqui, porque tem alguém para me corrigir. Pode mandar ver, André. Arosa Upala Napalo Azora. Uma rosa caiu sobre a perna de Azor. Eu já li... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, Fábio, depois eu falo. Eu li que, assim, um comentário em inglês de um russo falando que isso evoca muitas memórias, né? Quem é Azor? Por que uma rosa? Uma imagem meio lúdica, né? Assim como para nós. Tem o Socorro, me subi no ônibus em Marrocos, você faz todo um filme em cima disso. Você viaja em cima da cena. Os russos fazem o mesmo com esse palíndromo. Uma rosa caiu sobre a perna de Azor. Por que caiu a rosa? Né? Onde ele estava? O que aconteceu? Por que o Azor estava ali? Quem é Azor? Quem é Azor? Mas você ia falar? Sim, é sobre a questão da pronúncia, né? Não é só falar as letras em ordem fonética, porque os Os no russo, eles, quando são átonos, têm som de A.
Então, e não tem nada na palavra que te mostra isso. Você tem que ter vocabulário. Eu tive que procurar porque eu não lembro de muita coisa mais. Então, eu não conhecia rosa, úpala, na, palo, azora, nenhuma das palavras. Então, eu tive que botar no tradutor, ouvir direitinho, ver onde era a tônica para anotar de novo. Por isso que eu estou olhando para baixo quando eu leio. E sem falar que deve ter questão de sotaque também, né? Você fala numa região é um jeito, outra região é outra. É engraçado. Válido. Eu perguntei para um professor mais antigo, a Camila vai lembrar do Arthur, e ele era um russo mais soviético, né? Um russo mais velho, e ele falava, não tem sotaque na Rússia, todo mundo fala o mesmo russo em todo lugar. E quando você fala com comunista, né? Quando você fala com pessoas mais jovens, não, imagina, o russo do pessoal que mora no leste é um, na Sibéria é outro, em Magadã é outro, e assim vai. Claro, não, normal. Dialetos, né? Exatamente. Faz parte. Mais um. Navilob Polvan. Eu acho cômico. Na testa, estúpido. É bem isso. Muito bom, muito bom. Ei. Do Vladimir Khlebenikov. Pal Anorav Hud e Vorana Lap. Pálido, magro e doador de espinhos do espírito. E, se eu não me engano, em russo, a palavra para palíndromo segue a lógica do grego lá, de ser um verso cancerígeno, né? Não é a expressão que a gente... Não é a mesma etimologia que a gente tem em português. É verso cancrino, né? Isso, a tradução. Que anda de lado, né? O verso canceroso. Isso. Muito bem, vamos nos encaminhando para o encerramento. Aqui estão os meus dados, né? O canal do YouTube. Esta live vai ser colocada lá no YouTube. Estamos gravando. Meu canal, meu contato no Twitter, no Instagram. A próxima IVO Live vai ser no dia 12 de dezembro, às 20h02, né? Sempre com também aquela margem para o problema técnico. A gente tenta superar, mas é insuperável. Em clima de Natal, hein? Em clima de Natal. É verdade, Jingle Bells. Lá tá no Natal. Léo Noel. Lembrando do livro Ararahara, que é um dos motivos da nossa divulgação, né? E para fechar, os dados dos nossos convidados. De Araújo André, do André, e de Raimanche, da Cassie. Palavras finais, meus caros. O que vocês nos falam dessa experiência? O que mais vocês têm para dizer sobre palíndromos? Pode começar, Cassie, as primeiras damas. Obrigada. Bom, eu tava assim, né? Fiquei a semana inteira, né? Com o André. A gente tá muito chique. A gente tá maravilhoso. Nossa, eu tô mega feliz, né? De fazer parte dessa comunidade. Eu acho que foi um encontro muito legal, né? Eu falo que eu sou a caçula do grupo, mas, pô, tenho 30 anos, né? Mas é muito legal lidar com pessoas de diferentes lugares, né? De diferentes backgrounds, que fazem coisas completamente diferentes, mas que têm algo em comum. Tem muita coisa em comum, na verdade, né? Acho que a gente tem mais coisas em comum do que a gente acredita, mas que tem a paixão por palíndromos em comum. A gente virou uma comunidade muito, muito legal, assim. Eu gosto muito, fico muito feliz de fazer parte dessa comunidade e fiquei muito feliz de fazer parte dessa live de hoje, né? Foi muito legal. E, sim, só agradeço a todo mundo, agradeço a Fábio, agradeço a Andréia, a todo mundo que está aqui, que também vai ver a gente. E mandar um beijo, né? Típica, como é que é, convidada da Xuxa, mandar um beijo para minha mãe, meu marido, mandar um beijo para meu amigo. Então, eu acho que é isso, só tenho a agradecer bastante, foi incrível. Não tive problema com os problemas técnicos, assim, acontece, né? A gente tem que lidar com isso, a gente está num contexto de
de internet, de tecnologia, né? Isso acontece. E é isso, gente. Só Legal. Obrigado por beijos compartilhar com a gente sua arte, Cassie. eu que agradeço. E você, André, famosas últimas palavras. Fico muito feliz pelo convite, é muito legal estar participando com vocês. Mandar um abraço para toda a galera da Palindromia, aí a gente juntou um grupo bem legal, né? Não só o que a gente tem no WhatsApp, também todo mundo no Twitter, o pessoal que participa dos desafios, né? Era uma ideia que sempre vinha, por que não faz? Por que não faz? Até a gente começar a colocar a mão à obra em fazer semanal, quinzenal, as ideias aparecerem, e apareceu muita coisa boa, né? Se não me engano, a Cassie começou a fazer parte do nosso grupo nos primeiros desafios, né? De entrar com a gente e fazer. Foi verdade. Foi assim, os primeiros desafios mesmo. A gente começou a pensar nessa questão da hashtag, né? Uhum. E aí foi se criando essa comunidade e foi surgindo gente, foi entrando gente. E a galera foi entrando. E é muito legal, né? Essa coisa do... Entrando gente nova com... Já, assim, vindo com os palíndromos incríveis. Exatamente. Eu lembro que o primeiro que a gente fez votação, que foi o Desafio 2, que no primeiro a gente não fez. No primeiro que a gente fez votação, ganhou a Cajuzinho com a Kaori em segundo e ninguém conhecia elas. Sim. Então, falei, pô, mas a gente tem uma galera que tá aí faz tempo. O Cambrai demorou acho que uns 18 ou 19 para ganhar o primeiro. Eu nunca ganhei, gente. Olha, eu fiquei assim, gente, olha, tem tanta gente maravilhosa aí para o Fábio convidar. Eu nunca ganhei um desafio. Mas, cara, eu não fico... eu acho muito legal a coisa do desafio, porque eu nunca vou para ganhar. Eu vou pela participação, para ler o que a galera faz, e eu vejo que esse é o espírito da galera. Ninguém faz a parada para ganhar, faz para participar e fazer parte da comunidade mesmo, né? Compartilhar a nossa arte, né? Que nós temos em comum. Exatamente. Acho que o mais legal é isso, é de a gente ficar feliz pelos outros. Não lembro quem que ganhou, se foi quando o Kogan ganhou, o Fernando Kogan. Eu fiquei muito feliz, que estava batendo na trave e já fazia uns 5 seguidos, assim. Falei, pô, ele, o Feidola, estava merecendo ganhar faz um tempo também, então é muito legal, né? E até aproveitar, o Edson pediu para a gente divulgar aí o Desafio 30 desse final de semana, né? Não sei se está na apresentação para a gente falar dele. Já tem tema? Já, é plantas. Plantas. Vai ser espinhoso, hein? Né? Tá com a Kaori. Ela que está organizando. O 30 e o 31 vai ser a Sara. Boa. Então é isso, gente. Muito obrigado por partilharem a noite. Obrigado pela compreensão das dificuldades tecnológicas, né? Faz parte do mundo. Essa Evo Live vai estar lá, vou fazer o upload dela já, vai estar no YouTube. E a próxima, dia 21 de dezembro, já está aí marcada. Aguardem notícias. Então, nos vemos no mínimo no domingo, no Desafio 30. Tchau, gente. Um beijo. Um beijo a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Edson. Tchau, demais pessoas que estão nos acompanhando.